nossas mentes e nossos espíritos. Rogo a intuição da espiritualidade superior, incluindo os mentores de nossa casa, a casa de Jorge Niemeyer, para a condução do estudo. Eu tirei o óculos, porque eu fiz um apontamento, se eu com óculos eu não consigo ler, né? Eu sou míope, então não é por questões do vídeo, né, muito menos por vaidade, é só para poder ler. Então, como eu já estava conversando previamente ao início da reunião, eu fiz duas perguntas, né, dois questionamentos. O primeiro deles seria justamente quem conhece essa passagem, especificamente, a parábola do amigo importuno. Isso é só para a gente refletir, né? Eu não me recordava dela, e apesar de já tê-la lido, estudado várias vezes, através do próprio Evangelho de Lucas, ou através de obras subsidiárias que falam sobre esta passagem, mas isso a gente conversa mais à frente. E a outra coisa, que já foi até respondida pelo chamamento da palestra de hoje, né? Qual a definição de importuno? Que não é uma palavra que nós utilizamos no dia a dia, né? O importuno. Nós utilizamos mais os seus sinônimos. Bem, só para conceituar, né? É um adjetivo, substantivo masculino, que significa o que não é oportuno. Ou seja, o que sobrevém em mau momento, em ocasião imprópria, inconveniente, intempestivo, por aí vai. Logo, amigo importuno é amigo inoportuno, como foi o chamamento da palestra de hoje. E, como eu falei, eu não me recordava dessa passagem, até para quando você entra nela diretamente, surgem várias dúvidas. Aí, eu sempre gosto, quando vou estudar algum texto do Evangelho, tentar ver qual é o contexto maior. Então, eu fui no próprio Evangelho de Lucas, né, especificamente onde está essa passagem, no capítulo 11, e comecei a ler, não diretamente os versículos, mas eu comecei a ler os subtítulos do capítulo 11. Nem todos os evangelhos têm esses subtítulos, acredito eu que seja mais por uma questão de facilitar localização, estudos, entendimento com relação ao que será tratado naquele conjunto de versículos, mas, de qualquer maneira, onde está essa passagem, especificamente do amigo inoportuno, que está nos versículos de 5 a 8, desde o versículo 1, e indo até o versículo 13, há 3 subtítulos de uma profundidade muito grande, a saber, primeiro, o Pai Nosso, que está nos versículos de 1 a 4, no caso, o amigo inoportuno, o importuno, que está nos versículos de 5 a 8, e depois conclui esse conjunto inicial do Evangelho de Lucas, que trata da eficácia da oração, que está nos versículos de 9 a 13. Olha, então, poucos versículos, chama assim poucos, em que diz respeito à quantidade física, material, quanta profundidade tem nesses ensinamentos. Ou seja, o Pai Nosso, o amigo inoportuno e a eficácia da oração. Como os temas são profundos, eu também busquei nos demais evangelistas, né, nos demais evangelhos, a passagem objeto do estudo, no caso do amigo importuno, né? E não encontrei. E, pesquisando mais ainda, eu vi que essa, especificamente, ela só aparece no Evangelho de Lucas. Ou seja, não preciso repetir, mas o pessoal às vezes até brinca que eu sou meio prolixo, você não consegue encontrar nos outros 3 evangelistas. Então, apenas no Evangelho de Lucas, naqueles versículos que falei. O Pai Nosso, por exemplo, você encontra, que foi ensinado pelo próprio mestre, né, em atendimento ao pedido de um dos apóstolos, dos discípulos, que esse discípulo ele solicita ao mestre que nos ensine a orar. E
o mestre ensina não só aos discípulos, claro que ele ensinou no primeiro momento aos discípulos, mas vale para todos nós, e o Pai Nosso, que ele está no Evangelho, além de Lucas, ele também encontra-se no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 6º. Sendo que, a mera curiosidade, mas depois vocês podem ler, podem estudar em casa, no Evangelho escrito por Mateus, há 2 petições a mais do que o Pai Nosso contido em Lucas. Mas isso não é objeto do nosso estudo, é só para aguçar a curiosidade. Depois, quem tiver interesse, leia os dois Pai Nossos, né, que estão lá registrados, compare e veja quais são as petições, as 2 que tem a mais em Lucas. Bem, a eficácia, estou pulando o amigo importuno. A eficácia da oração, também como consta em Lucas, aliás, que está em Lucas, também consta no Evangelho de Mateus, mas no seu capítulo 7º, especificamente nos versículos de 7 a 11. Né? Se a gente parar para pensar, há uma distribuição diferente do Evangelho de Lucas em relação ao Evangelho de Mateus. Há um distanciamento físico nos relatos, porque o de Lucas vem encadeado. O Pai Nosso, solicitado pelos apóstolos com relação a que Cristo nos ensinasse a orar, a parábola do amigo importuno e a eficácia da oração. E no Evangelho de Mateus, não. Eles estão em capítulos distintos. Mas isso é bom até recordar, né? Eu até botei aqui nos meus apontamentos, né? Que os evangelhos eles foram escritos após o desencarne de Jesus. E não tínhamos a mesma tecnologia, aliás, a mesma, mas não tínhamos tecnologia nenhuma disponível à época, eram pouquíssimos aqueles que escreviam, e foi uma transmissão via oral. Sendo que Lucas, ele não participou, ele não era um dos discípulos do mestre. Ele recebeu os relatos através de terceiros, inclusive da própria Maria, mãe de Jesus. Mas, mais uma vez, isso é objeto de outro estudo, eu não vou aprofundar aqui. Inclusive, nós já tivemos recentemente um estudo desse na nossa casa, lá na Jorge Niemeyer, que aprofundou bastante essa diferença de relatos dos evangelistas, que se dava muito em função da própria bagagem cultural naquelas encarnações, e possivelmente de outras, obviamente, que cada um tinha. Então, você tem estilos distintos para relatarem as mesmas coisas e mudando a profundidade. E de Lucas, que eu acabei de falar, ele não participou efetivamente, ele não participou da confraternização do mestre ainda encarnado. Bem, deixa eu tentar focar aqui. Quem me conhece sabe que é uma empreitada muito difícil, né? Que eu vou começar a falar de determinadas coisas, depois eu consigo fazer o fechamento. Mas é uma empreitada difícil. Bem, vamos aqui a essa. Eu vou pedir licença para ler do Evangelho, né? Essa passagem específica do amigo importuno. Conforme está falado na própria apresentação, eu já falei, que é o capítulo 11, versículos de 5 a 8. Disse-lhes ainda, bem logo após o Pai Nosso, disse-lhes ainda, quem disse? Jesus, aos apóstolos. Disse-lhes ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tem para lhe oferecer. E ele responder de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los,
por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Essa é a passagem. Bem, eu fiquei pensando, né, assim, se você for ler ao pé da letra, a interpretação ela não é trivial. Aí eu tentei me reportar à época de Jesus, porque naquela época o ensinamento que os judeus tinham eram as leis mosaicas e aquelas que eram derivadas dos 10 testamentos. Além disso, o hebraico era uma língua extremamente pobre. E, além do mais, boa parte, se não todos os discípulos, eles tinham problema, eles eram ignorantes do ponto de vista intelectual naquela encarnação, com exceção de um ou outro que tinham atribuições condizentes com uma formação, entre aspas, né, um pouco melhor. Mas voltando aqui ao texto, senão daqui a pouco... Ao texto, quem é o amigo importuno ou inoportuno no texto? Independentemente daquele que foi procurar na casa de terceiro o que servir para o seu amigo viajante que chegou no adiantar da hora, esse viajante também era um amigo importuno, porque ele chegou sem avisar, aparentemente, até porque se tivesse avisado, isso aqui é inferência minha, se ele tivesse avisado, como nós fazemos com qualquer amigo nosso, nós nos prepararíamos para recebê-lo. E, nitidamente, esse amigo, quando há no relato que ele chegou no avançar da hora, ele não era esperado. Tanto é que quem o recebeu, não tinha nada em casa para servir e vai à rua à busca do que servir ao amigo. Não encontrando nenhuma vendinha aberta, não era momento de pandemia, e mesmo se fosse, as vendas estariam abertas, que seria comércio de primeira necessidade, né, alimentação, mas de qualquer maneira, ele para e pensa, onde eu posso conseguir algo para servir ao meu amigo? Ele vai à casa do terceiro, né, aquele que teria condições de prover, de atender a sua demanda. E mesmo sabendo que a hora era avançada, ele vai lá. Por quê? Porque é amigo dele. Então não tem esse problema, problema de horário. E apesar daquele primeiro contratempo, né, tarde, o amigo já estava deitado, etc., etc., ele, nem que fosse o caso de se livrar, tem que ser muito bem entendido, mas não vou me aprofundar, daquele amigo que estava batendo insistentemente a sua porta, ele abre a porta e dá tudo o que o amigo precisa, tudo o que o amigo pede. Vamos trazer um pouquinho a nossa realidade atual, só para fazer um paralelo, né, senão fica muito no lúdico, né? No nosso caso, a quem procuramos quando estamos com qualquer tipo de necessidade? A mesma coisa, nós procuramos aqueles amigos. E quanto maior for a nossa demanda, numa primeira leitura, maior é o laço da amizade daquele amigo que queremos procurar. Maior em qualquer sentido, né? Logo, nesta relação de amizade, não estou estendendo o exemplo a ninguém, eu posso falar por mim, eu seria o amigo inoportuno, que estaria procurando o meu amigo, independentemente do dia, o horário, das atividades laborais, estudantis ou familiares que ele estivesse naquele momento, para me ajudar, seja a minha necessidade de que ordem fosse. Logo, demonstra uma grande intimidade, né? Uma grande intimidade. E, possivelmente, ainda mais se for amigo, mais amigo, ele ia não pensar, ou até mesmo falar, cara, esse cara é sem noção. Mas ele vai acabar me atendendo. Ele vai me estender a mão e vai me suprir das necessidades que eu lhe apresentei. Apesar de ter falado que eu seria sem noção, como às vezes eu posso ser,
e independentemente de qualquer coisa. Nem que fosse para se livrar de mim, num primeiro momento. No bom sentido, continuar seus afazeres, a dormir, a conviver com sua família, seja lá o que for. Nos diversos problemas, nos diversos exemplos possíveis, né, que eu pudesse aqui tentar apresentar, né, o aspecto material está muito bem ilustrado nessa passagem, nessa parábola de Jesus. Porque ele foca em 3 pães. Em 3 pães. Mas eu queria fugir desse enfoque material para abordarmos os aspectos morais. Em nossos momentos de fraqueza, de dúvidas, geralmente procuramos aqueles amigos que possuam valores morais que possam nos ajudar nas encruzilhadas da vida, as quais se apresentam praticamente todos os dias. Algumas vezes, esses amigos até sugerem qual caminho devemos seguir, mas sempre nos conduzem em função da sua envergadura moral, justamente da internalização de valores crísticos, né, a profundas reflexões para que nós, e só nós, optamos qual caminho seguir. E eles apontam o caminho do bem. Claro que há, claro que há sempre presente o nosso livre-arbítrio e há as nossas lutas internas, né? Falando nisso, quando estava escrevendo, eu me lembrei daqueles desenhos animados, né? Nitidamente, Tom e Jerry, os desenhos da Disney também, né? Como você tem aquelas 2 figurinhas nos ombros no momento de decisão do personagem, né? Um representando o bem, lá o anjinho, não sei o que lá, e o outro representando o irmão que ainda está numa escala anterior da cadeia evolutiva. Por sinal, adoro esses desenhos, né? Eles me trazem boas recordações, sem querer entregar a idade. Isso me leva lá à Praça Sans Pena, aos cinemas da praça, quando tinha exibição daqueles desenhos animados aos domingos, 10 horas da manhã. Essa é outra história. E entrega a idade. Voltemos à reflexão, né? Mais uma vez. Né? Mas quem conhecemos e que sempre conhecemos, a gente conhece e podemos conhecer mais, mas de forma retórica, né? Quem conhecemos e com quem sempre podemos contar e sempre podemos procurar para tirar dúvida de qual caminho seguir, independentemente de dia, de horário, seja de condições meteorológicas, seja lá do que for. Que mesmo quando esquecemos dele, ou achamos que esquecemos dele, ou que não passa nem no nosso pensamento, ou seja, tem a ver com esquecimento, mas mesmo assim está sempre pronto para nos receber de braços abertos, de coração aberto, e nos acolhendo junto ao seu peito. Sim, é Ele mesmo, o Mestre e amigo Jesus. E ainda nos dá o caminho. Qual o caminho? É tê-lo como guia e modelo, para assim chegarmos ao Pai, a Deus, ou seja, à perfeição moral. Não satisfeito, já que Ele sabe de nossas imperfeições, né, em função do estado evolutivo que nos encontramos, em sintonia com o planeta que nós estamos, que nada é por um acaso, nós não estamos aqui em missão. Nenhum de nós é espírito perfeito que vem em missão para ajudar a salvar o planeta, muito pelo contrário, nós todos juntos estamos no mesmo nível vibracional do planeta e todos temos que colaborar direta e indiretamente para essa evolução coletiva. Mas todos estamos no mesmo nível vibracional do planeta. Mas, voltando aqui mais uma vez, que ele nos dá a forma. Sabe? Então, ter essa... eu não sei como fazer, como que eu vou orar, como que eu posso pedir a Deus, como que eu posso pedir
a meu anjo guardião, meu espírito protetor, meu espírito simpático, como queira chamar, dependendo de várias situações. Bem, primeiramente, ele ensina através dos discípulos o Pai Nosso, como eu falei, que consta vou basear só no Evangelho de Lucas, nos versículos iniciais de 1 a 4. Depois, obviamente, através da nossa perseverança e da nossa fé e fé nele, em Cristo, que apesar de sermos importunos, e efetivamente somos, em relação ao Pai, que aí a gente geralmente só lembra dele na hora do sufoco. Ah, meu Deus, e agora? O que faço? Jesus, me socorre. E ainda, mesmo assim, independentemente de apresentar esses dois aspectos, ainda apresenta no final dessa introdução do capítulo 11, a forma, a eficácia da oração. Por sinal, não só nessa passagem, né? Aliás, nessa passagem, efetivamente, Jesus aborda a eficácia da oração. Mas ele simplesmente, Jesus simplesmente, mas mesmo assim, Jesus, ele ensina pelo exemplo, porque várias passagens ao longo de todo o Evangelho, de todos os evangelistas, Jesus se recolhe e ora ao Pai. Ele, mentor espiritual, intelectual, o Criador, em nome de Deus, desse planeta que habitamos, além de outros, mas principalmente do nosso planeta Terra, do nosso planetinha azul. Ele se recolhe para orar ao Pai. Não só as passagens dele, né? Também várias das cartas de Paulo, o Paulo enaltece a importância da oração. E, às vezes, podemos pensar, né? Mas por que eu tenho que orar? Se um simples, aquelas máximas que o pessoal fala, se nada acontece sem o conhecimento de Deus, nem um simples fio de cabelo que caia da nossa cabeça, uma folha que caia de uma árvore. Então, para que eu preciso orar? Já que Deus a tudo sabe. Mas, mais uma indagação. E por que orar para outras pessoas? Principalmente para aquelas que nós não conhecemos, como foi o caso da abrangência da prece que a nossa irmã Lúcia fez na abertura dos trabalhos. Nós estamos vivendo um momento de grandes transformações em função dessa pandemia. Mais uma oportunidade que nos é dada. E nós temos constantemente orado em prol da humanidade, principalmente pelos irmãos menos assistidos, que não sabem ainda orar, que não conhecem o caminho do Pai, e que não tem quem por eles ore. Então, a nossa casa, a casa de Jorge Niemeyer, não só a nossa, mas muitas casas do 12º Seu, muitas casas espíritas de outras religiões. Eu recebi esse chamamento de uma prima também, que mora fora do Brasil, e fazendo o acerto do fuso horário, né? De tal forma que todos nós encarnados, é claro que os desencarnados também, nos unamos às 18 horas, que é a hora de Maria, de invocação de Maria, nos unamos em vibrações, em orações, em preces, independentemente de religião, independentemente de qualquer credo, mas independentemente de acreditar, inclusive, em Deus, que acredite numa energia superior, mas nos unimos às 18 horas para vibrarmos por esse planetinha azul, nossa morada. Vou ler mais uma vez, vocês me desculpem, né? Minha memória não é tão privilegiada. Esse finalzinho, que é justamente que ele aborda a eficácia da oração, ou seja, a importância da oração. Da oração. Jesus falando mais uma vez. Desde o início, fora a pergunta do apóstolo, poderia ser qualquer um e não é identificado,
quem é, mas não faz a menor diferença, é Jesus que vem narrando diretamente. Então, no versículo 9 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas: também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. A oração sincera, ela neutraliza, né, as resistências energéticas que nós temos, desta, assim como de outras encarnações, e nos sintoniza com a espiritualidade superior. Desculpa. Logo, vou trazer mais uma vez a realidade, a minha realidade, né? Sendo pai nesta encarnação, e mesmo em momentos difíceis de afastamento físico, de discórdias de qualquer ordem em relação a alguns temas, quando sou procurado pelos meus filhos, seja em qualquer circunstância, logo eles seriam os amigos importunos, após as primeiras recusas, e quem me conhece sabe que eu sempre respondo, ó, o não está garantido, me convença do sim. E possivelmente, Darcy, eu estou criando um tema novo no âmbito do, seja lá, do movimento espírita, o pito edificante. A gente pode dar vários outros sinônimos, mas para efeitos da palestra, eu criei esse, fui escrevendo e saiu, um pito edificante. De qualquer maneira, eu vou estar lá, de braços abertos, envolvendo com amor e carinhos paternais os meus filhos. Imagine o nosso Pai que está nos céus. Quantas e quantas vezes negamos algo veementemente aos nossos filhos, sejam eles da carne ou de espírito? Às vezes, quando eu falo assim de filhos, por sinal, no final, quem quiser, Laurinha, seja muito bem-vinda. Mais um membro para a nossa casa, por causa de Jorge Niemeyer, terceira Laura da casa, a gente vai ter que depois citar Laura da Wilta, Laura da Vera, Laura e os respectivos maridos, né? Lara, mantendo na mesma linha, né? Agora a Laura da Aymar, né? Nós falamos com eles, filhos de carne e de espírito, né? Nós fornecemos uma outra ação no sentido de construir um futuro melhor para eles, mais edificante do ponto de vista moral. Só que, mesmo assim, a nossa visão é extremamente míope, porque a gente só leva em consideração aspectos da presente encarnação, os nossos conhecimentos adquiridos, sejam eles do ponto de vista intelectual ou moral, mas, de qualquer maneira, é uma visão míope. Mas, mesmo assim, a gente pensando no futuro deles, a gente dá uma outra solução, ou fornece uma outra coisa no sentido de tornar esse futuro melhor. Logo, imagine nosso Pai que está nos céus. Essa abordagem pode ser ilustrada pela aquela figura, né, muito conhecida, né, da diferença entre as portas estreita e a porta larga, né? Pois geralmente nas nossas preces, aí via de regra, independentemente de religião e só para quem ora, obviamente, né? Aí querendo chamar a oração como prece, oração, reza, etc, etc. Nós pedimos coisas assim, nos proteja, não deixe que tal desgraça me aconteça,
Se eu ganhar na loteria, eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar para uma obra social. Eu quero comprar uma casa nova, eu quero comprar uma casa de praia, eu quero casar, namorar com tal pessoa. Por favor, meu Deus, tira essa pessoa, a outra, né? Não vai ser a mesma, né? Só se for depois do casamento e do namoro, brincadeirinha. Tira essa pessoa do meu convívio. Os exemplos seriam inúmeros. E ficamos aguardando que o milagre divino aconteça. Não só por vivência, né, mas por constatação, tem uma triste notícia para todos nós. Não acontecerá. E mais, temos que agradecer sempre, porque o Pai, Ele colocará em nossos caminhos aquele degrauzinho necessário para a nossa evolução moral. Por mais que a gente ache, isso é uma pedra intransponível, ou não consigo retirá-la do caminho porque eu não tenho força suficiente para tal. Logo, o que nós sempre devemos pedir ao nosso Pai, ao Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão, nosso guia, nós temos que pedir, sim, coragem, paciência e resignação para superarmos, de acordo com as mensagens deixadas pelo Cristo, as tarefas necessárias para o nosso crescimento moral, evitando novas ou repetidas quedas no nosso contínuo processo evolutivo. Lembrando também, aqui eu olhei para o relógio, que às vezes eu... Lembrando também que ninguém recebe um fardo mais pesado do que pode carregar, por mais que a gente peça. E só aqueles espíritos, quando lá na erraticidade, já num certo nível evolutivo, no despertar, tentam, né, numa só encarnação, resgatar, quando tem acesso a várias informações, resgatar tudo de uma vez, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, falam assim, nananina não, porque você não vai aguentar. É claro que eu vou, eu sou o cara, pode mandar tudo de uma vez. Não, você vai lá para tentar evoluir, para tentar aprender, ou para tentar resgatar, seja lá o que for, esse pequeno tijolinho que vai te ajudar a construir, que vai te ajudar a evoluir, a chegar à perfeição moral. Recordando, Deus não julga ninguém. Nós só temos um único tribunal, para fazer uma analogia ao nosso plano terrestre, né? Que é aquele onde estão gravadas as leis morais. Isso é pergunta de prova. Onde é que estão gravadas as leis morais? Apenas num lugar, nas nossas consciências. Então não há aquele que estará do lado de lá, para falar do plano dos desencarnados, né? Do lado de lá. Nem sei qual é o lado certo, de cá ou de lá. De repente, nós estamos no lado de lá e eles estão no lado de cá. Mas, o último aspecto que eu gostaria de abordar é mais um dado assim, do ponto de vista histórico, né? Que nessa passagem Jesus ele cita muitas assim, da serpente, como se fosse uma coisa extremamente ruim. E eu fiquei curioso. Eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu vi o seguinte, que até a época de Jesus, já tinha até falado alguma coisa lá em cima, em função das leis mosaicas, né? Aliás, não dos 10 testamentos, mas aquelas leis derivadas dos 10 mandamentos, tinha uma crendice que se não deveria rezar ou orar, né, seja lá que fosse, para pedir proteção, saúde, ao plano invisível, porque Deus colocaria para atender um ente ainda na cadeia, no início da cadeia evolutiva. E Jesus, no seu evangelho de amor, no seu pronunciamento de amor, trouxe isso a terra abaixo, né? Com força da expressão, né? Porque quando ele aborda nesse finalzinho dos versículos, nessas figuras mais fortes, né?
E todas as religiões que são baseadas em Cristo, ou seja, ditas cristãs, deveriam, mesmo aquelas que não são baseadas em Cristo, mas que acreditam nos mesmos aspectos filosóficos, deveriam incentivar os seus seguidores a orarem insistentemente. Com essas passagens, né, fica claro, mais uma vez, eu acabei de falar, que nós devemos orar sempre, mas prestando atenção em nossa vibração individual. Que isso é muitíssimo importante. Toda hora, isso vem através de mensagens psicografadas, de textos subsidiários, e etc, 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 que nós funcionamos como se fôssemos um radinho, de novo eu vou entregar a idade, como se fosse um iPhone 11, como se fosse uma TV de plasma, que já está até superada, etc. Ou seja, nós temos que prestar atenção a que estação estamos nos sintonizando, porque nós sempre vamos captar toda e qualquer vibração de acordo com aquilo que sintonizarmos as nossas vibrações. Ou seja, se nós pensarmos positivamente, pensarmos no bem coletivo, no bem de nós, o bem de um modo geral, nós estaremos nos sintonizando com espíritos evoluídos. E, da mesma forma, se nós nos sintonizarmos com pensamentos ainda não tão próprios, pensando no mal, no revanche, no ciúmes, na inveja, ia ter um rosário grande que nós ainda, no nosso estágio evolutivo, ainda temos muito que praticar para nos desapegarmos desses sentimentos de baixo nível vibratório, mas o que nós pensarmos, nós vamos sintonizar. Aquilo que nós vibrarmos será com aqueles irmãos que iremos nos sintonizar. Então, por mais que nós possamos estar, como às vezes efetivamente estamos, sobre ataque de irmãos ainda imperfeitos, se nós agirmos e pensarmos no bem, sempre teremos a proteção dos espíritos superiores. Porque os níveis vibracionais são completamente distintos. Nas próprias obras que nós estudamos, nós vemos ou lemos, aqueles que são médios, dependendo do efeito que tem a mediunidade, efetivamente veem, quando um espírito superior vai em missão em outro nível vibracional mais baixo para resgatar um irmão, para levar uma mensagem, ele não é visto, não é ouvido. Ele tem que reduzir o seu nível energético, claro, sem perder a identidade, para poder atingir aqueles irmãos. A mesma coisa, respeitando as proporções, vale para a gente. E tem E sempre tem uma máxima. Eu acho uma máxima que é bem simples, né? É tipo o seguinte: mesmo assim, eu continuo em dúvida. Não sei o que fazer, apesar do eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu bem entender com a minha vida, eu sei que tudo aquilo que se planta eu colherei, e tudo aquilo que estou colhendo é resultado daquilo que eu plantei. Mas, apesar de todo o ensino intelectual e moral que eu possa ter tido até o momento da presente encarnação, eu estou em dúvida ainda com relação ao meu tema. O que é que eu posso fazer para tentar dirimir essa dúvida? Mesmo nesse momento que nós estamos de isolamento, mas é um momento ainda muito agitado, se nós ficarmos, então, assistindo TV, jornal, são muitas atividades acontecendo no sentido contrário de trazer a população mundial a uma reflexão para um mundo melhor, um mundo mais fraterno, voltando.
para não entrar em outra seara. Se nós tivermos alguma dúvida, como proceder? Vamos parar e refletir. O que o Mestre, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Geralmente a gente pensa assim, mas como assim? Está se comparando a Jesus? Não, eu não me comparo a Jesus. Eu sei que um dia chegarei lá. Ao nível evolutivo a que Jesus chegou. Ele não nasceu Jesus, Espírito puro. Ele passou por todos os degraus, todo o caminho que nós também percorreremos. Mas ele nos deixou, através de várias obras, não escritas por ele, mas através de seus discípulos e de muitos outros irmãos, independentemente de religião, ele nos deixou os seus ensinamentos. Então, não é me comparando, mas voltando. O que faria Jesus? Porque se eu parar e pensar em Jesus, opa, Jesus não era egoísta. Desculpa. Jesus não era ciumento. Jesus era isso. Vamos fazer eu sempre também prefiro, né, a construção e não a negativa. Jesus era só amor. Jesus era só paz. Jesus só pensava no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que devemos fazer? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Opa, eu posso não acertar em função do meu grau de evolução, em função de todas as mazelas que trago desta e das outras encarnações. Estou tendo mais uma vez a oportunidade de evoluir. Vou rescindir no erro, como estava lá em cima falando. Eu vou deixar que essas antigas amarras me derrubem mais uma vez? É para repetir. Logo, devemos sempre devemos orar, devemos ser vigilantes conosco mesmo. Atenção, não é ser vigilante com o vizinho, ainda mais o nosso centro, fazendo nosso centro que fica em Vila Isabel, e geralmente há essa associação, né, de vila, de fofoca, tomar conta da vida dos outros. Não, nós vigilantes conosco, nós sabemos, temos que saber o que é melhor para a gente. Aquela outra parábola, não vou me meter aqui, não consegui enxergar a trave que está no seu olho, mas, no entanto, enxerga tudo que está na vida dos outros. Então, voltando, a importância, logo, oremos, sejamos vigilantes e vamos nos instruir. Ler e praticar cada vez mais. Já me conduzindo para o final, recordando, Jesus está sempre no leme, sempre no comando. Jesus no leme. Que a paz do Senhor Jesus Cristo continue conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. A gente agradece ao nosso amigo Flávio.